Hoje à noite o governo vai enfrentar um shutdown pela terceira vez, numa paralisação que vai atingir o Departamento de Segurança Interna, responsável pelo ICE, a agência de imigração. Vocês já estão vendo a Mariana Jean-Jacques aqui comigo. Mariana, e agora? Boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís, obrigada. Boa noite a todos. Thaís, esse é um shutdown mais simbólico do que prático, mas isso não quer dizer que os impactos sejam menores, viu, Thaís? Porque o que acontece? O Departamento de Segurança Interna é o departamento responsável por uma série de agências relacionadas à imigração, como a alfândega nos aeroportos, também a TSA, que faz a segurança nos aeroportos, claro, o ICE também. Então, todas essas agências estão no guarda-chuva do Departamento de Segurança Interna, mas mais de 90% do departamento deve continuar trabalhando porque recebe a verba de outras formas, vindas de outros lugares. Então, esses serviços não devem ser afetados. Mas por que eu digo que o impacto ainda assim é importante? Porque foi uma demonstração dos democratas de que conseguem sim bloquear medidas importantes da política de Donald Trump, apesar de terem a minoria do Congresso, bloquear medidas como as medidas de imigração. Os democratas não aceitaram o orçamento proposto pelos republicanos porque o orçamento não previa uma série de condições que os democratas querem, uma série de mudanças na forma como o governo americano conduz as operações de imigração. Os democratas querem, por exemplo, a proibição do uso de máscaras por agentes da imigração, por agentes do ICE, como a gente tem visto, né? Eles cobrindo os rostos com essas máscaras. Também querem que os mandados de detenção por violação das leis de imigração sejam emitidos apenas por juízes e não por autoridades do ICE, como é o caso hoje. E os republicanos não querem ceder a essas demandas, então existe um impasse e o orçamento foi bloqueado. Mesmo que isso não tenha um efeito prático imediato, é sim uma demonstração de força, uma demonstração de resistência por parte dos democratas e não se sabe até quando esse impasse pode continuar. Aí sim pode começar a afetar mais o dia a dia aqui nos Estados Unidos. Agora, os congressistas saíram já para o fim de semana, para o recesso, na verdade, já que tem feriado na semana que vem, e podem voltar, se houver um acordo, podem ser chamados como emergência para voltar para cá e votar. Mas isso é muito improvável, Thaís. O impasse continua, os democratas então demonstrando essa força no Congresso, mesmo com uma minoria, e esse ano é o ano de eleições de Congresso, eleições de meio de mandato de Donald Trump, que acontecem em novembro. Então, Trump muito de olho para não perder essa maioria republicana no Congresso, que é estreita e que já permite que coisas assim aconteçam, né? Já permite que os democratas bloqueiem algumas medidas. Agora, se Trump perder essa maioria, então realmente vai ficar muito difícil para ele governar, para colocar em prática as propostas de campanha, colocar em prática a agenda dele. E esse ponto de imigração, claro, se tornou um ponto central aqui, tanto para os democratas quanto para os republicanos. Não poderia ser diferente, já que foi uma das principais promessas de Donald Trump também. Todo mundo viu o que aconteceu lá em Minnesota com aquela mega operação, a morte de 2 pessoas, 2 americanos que morreram por causa de agentes da imigração. E o fim dessa mega operação. Mas, atenção, com o Donald Trump afirmando que a mega operação lá, né, aquele número de 3.000 agentes terminou, não porque ele precisou acabar, porque está recuando, mas sim porque foi um sucesso. É isso que diz o governo Trump. Mas a gente sabe que sim, esse assunto virou uma crise para o governo, sim, é uma preocupação para o governo Trump, e agora essa demonstração de poder por parte dos democratas, que mesmo com a saída dos agentes lá de Minnesota, né, ou de boa parte pelo menos dos agentes lá de Minnesota, ainda bloquearam o orçamento mesmo assim porque querem que as demandas sejam atendidas e querem que Trump mude mais essa política de imigração, Thaís. Obrigada, Mariana. Ele fez o roteiro dele, né, que é de negar tudo e declarar vitória, mesmo quando a derrota é óbvia. Obrigada, Mariana. Boa noite para você.